Quando se trata de energia, quando se trata de petróleo, não existe livre mercado. Não é como uma venda de carros, um restaurante, uma padaria, uma loja de roupas. Em termos de energia, isso não existe. Você não pode vender para quem você acha que vai pagar o melhor preço. Você não pode comprar de quem está oferecendo mais barato. Existem regras nesse jogo e existem decisões políticas. E eu vou falar agora com vocês sobre os Estados Unidos, porque o grande baluarte, o posto avançado, o alicerce da democracia liberal, o país mais livre do mundo, não é um livre mercado. Vem comigo. Recentemente, os Estados Unidos vetaram a venda de tecnologias de semicondutores e chips para empresas chinesas. O governo americano emitiu, através do seu Departamento de Comércio, diversas cartas a empresas norte-americanas proibindo que as mesmas exportassem determinados produtos para a China. Essa empreitada americana contra as empresas de tecnologia chinesas já vem de alguns anos. Em 2017, o governo Trump impediu que a empresa estatal chinesa comprasse uma empresa de tecnologia americana, além também de ter aquela questão de ser barrado a Huawei, que era a líder então global na questão de tecnologia 5G. Os Estados Unidos têm feito um cerco protecionista para as suas empresas de tecnologia e eles afirmam que isso é questão de segurança nacional. O mesmo acontece com energia. No mundo moderno, energia é vital. Nem mesmo comida você consegue produzir sem energia. Você conhece algum país aí que consegue alimentar a sua própria população, uma população moderna dos tempos de hoje, arando os campos com força de trabalho braçal, com arado puxado a cavalo, carro de boi? Não existe. Você precisa de energia até mesmo para produzir comida. E na questão de energia, o petróleo e o gás natural ainda são as principais fontes do mundo. Só lembrando, por exemplo, que a principal fonte de energia elétrica em diversos países europeus ainda é a energia termoelétrica gerada a carvão, a óleo e a gás. Então o governo dos Estados Unidos aplica diversas sanções, tanto contra suas próprias empresas, quanto com relação a empresas estrangeiras, tanto de países aliados, quanto de países considerados inimigos. Isso é a forma do Estado americano intervir no mercado. Um grande exemplo de como os Estados Unidos interferem no mercado de energia vem lá de 2016, quando estávamos no boom do petróleo de shale, do petróleo de xisto. Em 2016 apareceu uma notícia muito estranha. Primeira carga de gás natural exportada dos Estados Unidos vai para o Brasil. As pessoas se perguntavam, como assim a primeira carga de exportação dos Estados Unidos nunca exportaram gás natural? Pois é, lá o Departamento de Energia controla com mão de ferro os estoques, tanto privados quanto públicos. Eles sabem quanto existe de cada derivado de petróleo, quanto existe de petróleo em cada parque de refino, em cada estocagem, tipo de estocagem, quanto tem embaixo da terra, quanto tem em superfície. Eles têm cálculos sabendo quanto tempo o país consegue se manter abastecido se o suprimento for interrompido agora. Então lá o Departamento de Energia que controla, e você só pode exportar se você tiver uma autorização do Departamento de Energia. E essa autorização só vai acontecer se eles calcularem dizendo que os estoques internos americanos estão ok, nós não temos risco de desabastecimento, risco de interferências nos preços, no mercado. Sim, agora sim você pode ofertar isso para o mercado externo. Ou seja, a sua empresa não pode vender o gás natural para quem ela quer. Ela precisa de uma autorização do Departamento de Energia dizendo se você pode exportar, quando você pode exportar e para quem você pode exportar. Por exemplo, você pode ser impedido de exportar para países sancionados ou de importar de países sancionados. Em 2016, essa carga de petróleo foi vendida para a Petrobras e veio para o Brasil. Embora o Estado americano não possua em si uma empresa estatal de petróleo,
eles são extremamente intervencionistas. Alguns chegam a dizer em tom de crítica que a estatal americana de petróleo é o seu exército, é a sua marinha. Inclusive, falando no petróleo e gás de folheiro, o petróleo e o gás de folheiro são principalmente produzidos por pequenas empresas, ou no começo foram principalmente produzidos por pequenas empresas extremamente subsidiadas, principalmente durante o governo Donald Trump. Essas empresas, elas tinham diversos subsídios fiscais, tanto em nível federal quanto em nível estadual. Os cálculos mostram que esses subsídios aumentavam em até $4 o valor esperado de retorno por cada barril de petróleo produzido no gás e no petróleo de folheiro. Muitos ativistas ambientais, políticos e algumas organizações têm feito campanha contra esses subsídios, pois eles afirmam que você não vai conseguir transicionar para uma nova fonte de energia enquanto os subsídios fazem com que o gás e o petróleo de folheiro seja uma alternativa tão barata. Mas nem só na política interna os Estados Unidos são intervencionistas. Eles são intervencionistas na política externa. Alguns anos atrás, o governo alemão vinha em tratativas avançadas com o governo russo para a conclusão do projeto do gasoduto Nord Stream 2, que traria gás lá da Rússia, na Sibéria, pelo Mar Báltico até a Alemanha, em paralelo ao Nord Stream 1, que já estava lançado. O governo americano então começou uma série de pressões políticas, diplomáticas, econômicas contra o governo alemão, afirmando que o governo alemão estava ficando refém da energia russa, que os russos usariam de forma política. E afirmavam, inclusive, que esse gasoduto era só uma forma de acabar com a Ucrânia, porque a Rússia exporta muito gás para a Europa através de gasodutos que passam pela Ucrânia, e a Ucrânia cobra ali taxas de transporte, assim como existe também pela Turquia. Os países por onde os gasodutos passam recebem ali um tipo de royalty, taxas de transporte. O governo americano dizia que os russos só queriam mandar gás por outro gasoduto para poder quebrar economicamente a Ucrânia. Quer dizer, a Alemanha não pode comprar o gás de quem oferta o gás mais barato, por onde o frete, o transporte do gás é mais barato. O russo não pode vender o gás dele para quem vai pagar melhor, não pode escolher por onde ele vai mandar esse gás, porque os americanos não querem. Onde está o livre comércio aí? Acontece que os Estados Unidos, então, passaram das pressões diplomáticas e políticas e começaram a sancionar as empresas envolvidas. O consórcio do gasoduto, ele envolvia a Gazprom, a grande empresa estatal russa, e envolvia diversas empresas europeias, como a Shell, diversas empresas de construção, armadoras de navios. Os Estados Unidos começaram a sancionar essas empresas na tentativa de atrasar e até impedir a conclusão do gasoduto. Então começou toda uma crise diplomática com os alemães, que eram seus aliados, até que o governo dos Estados Unidos resolveu remover algumas sanções sobre algumas empresas, menos sobre as empresas que eram donas dos navios, o que ainda continuou dificultando. Porém, o gasoduto acabou ficando praticamente pronto até que começou a guerra na Ucrânia. Em 2022 começou a guerra na Ucrânia, quando o gasoduto Nord Stream 2 estava prestes a entrar em operação definitiva. Alguns estudiosos dizem que a guerra da Ucrânia começou lá em 2014. Acontece que depois de 2022, quando começou a guerra da Ucrânia de fato, houve uma sabotagem com explosões no Mar Báltico que destruíram e inviabilizaram o gasoduto Nord Stream 2. Até hoje ninguém assumiu a autoria dessas explosões de sabotagem. Enquanto isso, os alemães ficaram sem a sua fonte barata de energia, que era o gás russo. A inflação de energia levou a uma inflação generalizada. A indústria alemã começou a perder competitividade porque os custos de energia estavam muito altos. Então a Alemanha começou a entrar em crise financeira por causa das políticas que estavam pressionando eles a não terem o gás russo em sua matriz. Como eu já disse antes, a Alemanha já tinha se livrado das suas usinas nucleares por causa do desastre de Fukushima, e agora, sem a outra fonte que ela tinha principal, que era o gás russo, agora Dona Frida está fazendo strudel no fogão a lenha. Por outro lado, os Estados Unidos passaram a ser um dos grandes exportadores mundiais
de gás natural liquefeito. Curiosamente, eles passaram a ser um dos principais exportadores para a Europa. Eles disseram: espera aí, Europa, não tenha medo, você não vai mais importar o gás barato dos russos, mas eu vou mandar para você o meu gás de folheiro. O Catar é o maior produtor mundial de GNL e os Estados Unidos estão na cola agora. Diversos portos adaptados para liquefazer o gás lá nos Estados Unidos e para regasificar ele na Europa foram construídos. Esses terminais portuários de GNL são extremamente complexos e caros. O transporte por navio gaseeiro é complexo, perigoso e caro. O gás exportado na forma de GNL, ele é muito mais caro do que o gás exportado por gasoduto. Ou seja, o alemão deixou de comprar o gás de uma fonte mais próxima, ali da Rússia, vindo por gasoduto, que é um transporte mais barato e mais seguro, e passou a comprar gás de uma fonte muito distante, Estados Unidos, que vem por uma forma de transporte mais cara, que é o GNL. Isso está fazendo com que exista uma inflação acelerada na Alemanha, que está em crise financeira. Enquanto em 2021, 37% do gás que a Europa consumia vinha da Rússia, em 2022 já caiu para 16% e vem caindo cada vez mais, sendo substituído pelo gás cada vez mais caro que vem lá dos Estados Unidos. E para piorar, o governo Joe Biden resolveu suspender todas as novas criações e adaptações de terminais de GNL, por causa de pressões internas do Partido Democrata e de organizações nos Estados Unidos que dizem que você tem que interromper a produção de novos campos de gás e petróleo. Então, para atender esse eleitorado, ele suspendeu qualquer novo terminal de GNL, o que deixou o europeu de cabelo em pé, porque eles estavam contando com o aumento da oferta de GNL dos Estados Unidos. Ou seja, você já está comprando de mais longe, mais caro, você não vai ter aumento da oferta, porque não vai construir mais terminais, vai gerar um gargalo e o gás vai continuar num preço alto, gerando cada vez mais inflação na Europa. Enquanto os Estados Unidos interferem de maneira velada com seus aliados, com aqueles que consideram adversários, as coisas são ainda mais embaixo. Lá em 2020, a Casa Branca anunciou que iria interceptar 5 navios petroleiros que saíram do Irã, indo para a Venezuela levando gasolina, porque a Venezuela tem problemas de refino. O Irã denunciou na ONU essa ameaça e disse que iria fazer uso de todos os meios possíveis para que não fosse interferido o seu direito de livre comércio entre duas nações livres que estabelecem relações comerciais entre si. Já a Venezuela enfrenta um bloqueio e uma série de sanções severas dos Estados Unidos. A estatal do petróleo venezuelana, a PDVSA, ela enfrenta sérias dificuldades para comercializar o seu petróleo por causa das sanções dos Estados Unidos. Ou seja, boa parte da crise que existe no setor petrolífero venezuelano hoje é por causa das sanções americanas. É por causa das políticas do seu governo, mas também por causa das sanções americanas que criam essa bola de neve de dificuldades econômicas. Por algum tempo a PDVSA teve muita dificuldade, mas então eles começaram a encontrar meios criativos para exportar o seu petróleo, principalmente para a China. Hoje eles têm uma forma de mascarar a identidade dos navios através de empresas que são de difícil rastreabilidade, quem é o dono dessa empresa, quem é o dono desse navio, e eles também desligam o sistema AIS, que é um sistema que coloca a geolocalização de toda a frota marítima global, de forma que por causa de segurança marítima isso, né? Então eles desligam a identificação e posição do navio e só vão ligar de novo quando chegam lá na China. Então assim eles conseguem exportar petróleo para a China em grandes quantidades, apesar das sanções que o governo americano tem lançado. Fora intervenções completamente diretas, como por exemplo o roubo e o contrabando de petróleo da Síria. Tem sido muito veiculado aí que veículos militares americanos têm escoltado caminhões-tanques dos campos de petróleo sírios que teoricamente estariam desativados desde o início da Guerra Civil e levando esse petróleo para o Kurdistão iraquiano. Então, dessa forma, nós podemos ver
que quando se trata de energia, os Estados Unidos não são liberais. Quando se trata de segurança energética, quando se trata de alta tecnologia, como na questão de chips e semicondutores, os Estados Unidos não são liberais. Eles interferem sim, eles têm agências estatais muito fortes, que fazem um controle interno muito forte, e externamente eles atuam no campo da diplomacia, das pressões políticas, e também fazem o uso da força e das sanções econômicas, ou seja, eles usam o poderio militar e o poderio econômico para fazer com que aquele produtor não alinhado se alinhe. Você pode vender seu petróleo desde que você venda para mim e para os meus aliados. Você pode vender os seus produtos desde que você venda para mim e para os meus aliados. Os Estados Unidos não são a potência liberal que eles clamam ser. Controlar os seus recursos é função do Estado, de um Estado forte. Controlar as suas rotas comerciais, dos recursos que vão, dos recursos que vêm, é função de um Estado forte. Os Estados Unidos fazem exatamente isso. Eles apenas se vendem como outra coisa, mas eles não são outra coisa. Eles são sim um Estado bastante intervencionista em questão de energia. No mundo do petróleo não existe livre comércio. O petróleo, quando ele não é a causa de uma guerra, ele é uma arma usada na guerra. Pessoal, a partir de agora eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para vocês adquirirem diversos livros sobre geopolítica, geologia, petróleo em geral, transição energética e história. Livros aí de geopolítica, transição energética, livros sobre o pré-sal, toda a série de livros do Daniel Yergin, como o petróleo, a busca e o novo mapa. Então vocês acessem aqui os links que vou deixar aqui na descrição, adquiram os livros da sua preferência e venham aí preparados para as próximas sessões de comentários para discutirmos nos próximos vídeos. E até a próxima.